entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Porque tú eres mi amor, mi Señor, porque tú eres mi vida. Pensando solo en ti hoy empiezo este día. Buscaré tu rostro cada mañana y te cantaré como las aves al alba. Buscaré tu rostro cada mañana.
te cantaré como las aves al alba. Vamos escudriñar, cavar, fazer um pequeno trabalho de arqueologia bíblica para que possamos todos, sem exceção, encontrar a Cristo sempre, em todos os momentos da vida, em todos os momentos da história e em todas as páginas da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo entrava nas sinagogas para pregar, não foi para pregar que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Óbvio não. Nem que Ele perdoa pecados. Obviamente não. Ele teve que provar pelas Escrituras, isto é, pelo Tanakh, que Jesus era o Messias. Foi para isso que Ele veio pregar e é para isso que cada um de vocês deve estar preparado. Não é que, oh, tão bonitinho o Senhor que morreu na cruz por mim e por você. Isso não diz nada ao mundo que tem essas escrituras. Então, como ponto de partida, se o cristianismo nasce em Israel, pois temos que trabalhar com as escrituras hebraicas e encontrar Cristo. Bom, vamos ver como é figurado, como é prefigurado, como aparece tipologicamente representado de forma permanente e ele vai confirmar isso para nós, porque foi ele quem diz: examinar essas escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, vamos buscar o testemunho de Cristo na palavra, no relato bíblico. Então, várias vezes ele aparecerá. Vocês encontrarão, por exemplo, no Evangelho de João, que diz: Moisés não vos deu o pão do céu. Ou seja, entrou contrariando o que a Escritura diz. Não. E além, apresenta a ele como o verdadeiro pão do céu. Também temos essa câmera? Ok, vamos falar com todos. Ele se apresenta como o verdadeiro pão do céu. O maná não era. O maná era uma tipologia. Quem diz? Jesus diz. Então, o alimento que foi o sinal tremenda durante todo o tempo cessou quando eles atravessaram o Jordão e ali cumpriram o que tinham que cumprir, etc. Já veremos os frutos incircuncisos, conquista, mas o maná permanente, e ele se apresenta como esse maná. Quando veio a praga das serpentes mortíferas, cujo veneno começou a trazer uma tremenda mortalidade no campamento de Israel, depois vem a instrução: faz uma serpente de bronze, abusa em uma vara, em uma haste, e fosse levantada. E assim, o mundo inteiro, todo Israel, conhece essa escritura. E o povo assistia a essa serpente. E como era feito de bronze polido, reluzente, diz a escritura. Então, quando pegava o raio do sol,
brilhava e poderia ser vista, embora a pessoa esteja à distância. Pode-se ver o brilho da serpente porque ela está levantada à distância, ou pode-se ver seu brilho. E então, aquele que vê o brilho daquela serpente, o veneno daqueles que o haviam mordido, não o faria mal. A Escritura nos apresenta a serpente como uma figura tipológica do inimigo, o adversário, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, qualquer que seja o poder que a serpente tenha, onde ela o tem? Em sua boca, especificamente em sua presa, em sua glândula. E é a presa inócula e uma seringa hipodérmica e o veneno entra. E então, o que Jesus diz? Olha, você só tem que olhar aqui. E a serpente é como se você tivesse tomado uma injeção de vitamina B12, certo? E aí já você se sente bem. E a pobre serpente desgastada joga veneno e joga veneno. Sim, já a gente até tem misericórdia com a ecologia e com a serpente que está se esgotando sem frutos. Bem, é só olhar para Jesus, porque ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim me importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, igual. Quando o maná caiu, é Cristo. Quando a serpente foi levantada, é Cristo. O apóstolo Paulo também nos diz a Escritura: aquilo do maná e a serpente são relatados por Jesus no Evangelho de João. Aí aparecem as citações. Eu vou falando e lá elas aparecem em amarelo e aí vocês as procuram. Tudo bem. Muito obrigado, colegas, porque eu lhes dou o trabalho. Bem, o apóstolo Paulo diz nos 1 Coríntios que Cristo era a pedra que o seguia fluindo a água. Mas uma pedra é uma pedra, e o maná é maná. E a serpente de bronze é a serpente de bronze. Não se engane, não. Assim como o apóstolo nos revela que Sara e Agar, que eram duas senhoras, duas mulheres, ele diz: essa é a figura, a tipologia. A realidade é que o que eles estão representando, essa é a verdade. Duas montanhas, dois pactos. Um gera filhos da servidão e o outro dá filhos da liberdade. Então, você é filho de qual aliança? Você é filho da qual mulher? Que pão você come? Você come maná para qual serpentes você está olhando? Nebustão? Ou você tem seus olhos em Jesus? Você é justificado pela lei e pela graça? A pedra que o seguia, diz o apóstolo Paulo. Aqui está a cita, 1 de Coríntios, para você ler em casa. Era Cristo. Ali diz literalmente. Você vê? Então, é claro. E aqui diz: o tempo todo, a morte dos primogênitos no Egito. Mas Jesus é o primogênito de toda a criação e morreu por você e por mim, porque ele cumpre. Não é como os escribas e fariseus que dizem e não fazem. Ele diz e faz. Se diz: o primogênito deve morrer, então o primogênito morre. Ele está dando o exemplo em tudo. Em qualquer caso, Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Onde se realizou a primeira Páscoa? Lá no Egito, depois da morte, ou simultaneamente com a matança dos primogênitos no Egito. Os filhos de Israel estavam ali comendo cordeiro, você vê? Então, ali estava Cristo, cumprindo aqui, ali, Cristo caminhou em seu ministério terreno sobre o mar. Ele não precisava abri-lo. Para que abri-lo? Para passar no seco? Se ele podia andar sobre as águas. Maior poder do que abrir o mar e caminhar sobre o mar, viu? Nem vento oriental, nem vento leste são necessários. Nada, simplesmente caminhar. Qualquer figura, o deserto, 40 anos, Jesus estava lá também. Não 40 anos, 40 dias.
Assim como os espias passaram 40 dias em Canaã. E Deus, para cada dia que eles estavam na terra prometida e chegaram com o coração cheio de incredulidade. Pois bem, por cada dia, um ano. Pois Jesus foi 40 dias como os 12, mas crendo, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele acreditava que se podia e conseguiu. E eu estou acreditando no mesmo e estou lhe dizendo e convido você a acreditar absolutamente. Esta semana estávamos falando sobre a história que aparece como a traição de Judas. E então, bem, são traições, histórias. Até você percebeu que o mesmo que escreve isso, que em Mateus vai citar Zacarias e diz Jeremias, quer dizer, não há muita clareza aí. E a isso, adicione a traição e os milhões de sermões e comentaristas e cargas sobre esse ponto. Então, o julgamento acabou. Já, embora o julgamento seja um evento futuro, o julgamento do trono branco ou do tribunal de Cristo diz: bem, o julgamento é para depois, mas este já foi julgado, pelo menos pela igreja cristã. Cristo pediu perdão para todos. E a Bíblia que eu leio diz que o sangue de Cristo nos cobre, nos purifica e é suficiente para cobrir qualquer pecado. Qualquer pecado? Bem, eu não sei, mas não sou eu quem vai estar sentado no trono branco ou julgando um evento futuro. Deixo isso para você, já que você tem essa prerrogativa. Eu não faço isso, eu não vou fazer, eu não tenho feito. E se eu pudesse fazer isso, bem, eu estou indo na linha de que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Mas quero parar em um ponto, porque o tema é encontrar Cristo em todas essas figuras. O despojo, a recompensa diz na Bíblia que Judas recebe de 30 moedas de prata. Então, a citação real que aparece é a de Zacarias. Esse belo preço em que foi avaliado por eles. E refere-se à terra do oleiro. Aquilo que já estudamos, que vai se tornar um cemitério para os gentios. Bem, vamos primeiro por partes. Quanto custou aquilo? 30 moedas de prata. A lei diz no capítulo 21 de Êxodo. Capítulo 21, versículo 32, nos diz que se alguém tivesse um boi e escorneasse, ali diz se escorneou um homem, se escorneou uma mulher, se escorneou um outro boi. Existe toda a lei e que você pode fazer quando um boi está por aí matando pessoas ou animais. E diz, mas quando ele mata um escravo, diz servo, mas em espanhol, mas a palavra servo. Vocês já sabem que ali não. Isaías 53, sofrimentos do servo de Jeová, não do escravo. Bem, então, quando o boi escornear e matar um escrava, o preço a pagar, o dono do boi tem que pagar 30 moedas de prata e o preço de um escravo. Onde Cristo aparece lá? E quem é o boi? Bem, Cristo aparece porque ele é exatamente o escravo de Isaías 53, o servo de Deus, o escravo de Deus. E ele foi escorneado e foi morto. Quero dizer, e quem é? Qual é esse?
aquele grande touro, aquele grande boi que o escorneia e o mata. Bem, temos que voltar um pouco mais para trás. Já dissemos que o ouro, que na história da natureza de Deus está presente no Egito, quando Israel recebe o ouro dos egípcios, mas está presente no Sinaí. Quando com o ouro dos egípcios, o que eles fazem é um bezerro, um boi, um touro fundido feito de ouro. Essa é a figura. E este é o grande Deus que tirou do Egito. O que é isso? Religião, coberta, revestida de quê? Em ouro, na natureza de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, o judaísmo, o cristianismo, a religião sacrossanta. Mas o que é que mata Jesus? Você pode dizer a cruz. Mas por que exatamente? Porque sua palavra e seu testemunho não podiam ser recebidos pelo espírito religioso reinante. A religião dominante, a classe sacerdotal, reinante, governante. Ele era contra isso, sem ser contra isso. Ao levantar o que ele levantou, ele estava necessariamente tirando o chão e sacudindo as prateiras teológicas religiosas do literalismo mosaicista. Ou seja, eles se achavam que eram seguidores de Moisés, mas haviam invalidado os mandamentos e estavam sobrecarregados com traições como hoje. Então, Mishnah e Midrash, ou seja, a tradição oral faz toda a carga talmúdica. Isso é Talmud. Então, e você vai ler Mishnah. E quantos passos você pode dar? Você não pode acender a luz no dia de repouso, porque é uma faísca que equivale a pegar fogo. Então, tem que ser no escuro. E, ou seja, eles estão assim, nessa escravidão humana, não acendendo a luz na sexta à noite, para poder ir ao reino dos céus. Mas eles fofocam, são avarentos, mas odeiam, mas condenam, mas julgam com julgamento tortuoso e mataram o autor da vida. Fundamentalmente, foi escorneado por aquele boi, aquele bezerro de ouro que era a religião de Israel. O que fez Israel e colocaram a Canaã. Todo o tempo vocês vão ver no relato bíblico, nos dias dos juízes e nos dias dos reis. Todo o politeísmo e o culto pagão que havia em Israel. Até no templo de Deus, então as abominações que foram feitas. Então, qual é o oposto de espiritualidade? A religiosidade. Assim como o oposto da luz é a escuridão, o oposto da vida a morte. Sim? Então, Jesus não é morto pela lança de um centurião romano. Não, isso não o mata. Essa é a coisa física. Mas o que está por trás disso? Sim, o que levou o povo a pedir a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus é a carga religiosa que não suportavam. Era demais para um homem estar manifestando a divindade e apresentando-se como o Filho de Deus. Agora, não um homem está se levantando como o Filho de Deus, mas um povo de filhos e filhas, porque o grão de trigo morreu. Caiu no chão e morreu. Agora dá muito fruto. Como está escrito, onde caiu?
na terra, o que Judas comprou. Por fim, com suas 30 moedas de prata, a terra do oleiro. Porque ele foi chamado de oleiro? Porque historicamente, em algum momento, o oleiro é quem trabalha com solo argiloso. E ele faz e molda as xícaras, os utensílios, etc. Bem, não é qualquer terra que serve, porque vai ser só barro. O outra para plantar, nada mais. Tem que ser que tenha certas características. Uma delas me lembra uma bela região de Santander, na Colômbia, que é conhecida pelo nome de Barranca Vermelha, ou seja, Barranca Vermelha. É uma barranca, ou seja, onde o terreno desde da falésia e é de cor vermelho, avermelhado. Então, uma barranca vermelha. E a gente vai lá e em muitas regiões de Santander tem essa beleza por causa de Lebrija, por causa dos estoraques. Você a vê e a terra vermelha. Se você passa por Nariño, por Boyacá, você vê terra negra, terra preta. Excelente para a agricultura, mas para a olária. Essa terra argilosa como a que os oleiros poderão trabalhar. O oleiro, de quem a escritura fala, pois ele é Deus, o Criador. É por isso que as escrituras nos dizem, e ali aparecerá o texto de Isaías 45, dirá, o barro ao quem o formou do oleiro. Que fazes? A tua obra, mas quem é o barro? Bem, eu, você, qualquer um de nós, somos o barro. O oleiro é quem nos desenha, quem está moldando, fazendo a coisa. Sim? Então, o que compraram? Terra vermelha? Por que terra vermelha? Eu vou te mostrar nas escrituras, porque é isso que dizemos. A palavra Adamach, sim, aqui aparecem os caracteres para Adamach. Aleph, Dalet, Mem, Hey. Já estudamos até valores numéricos. Tudo isso. Não vamos fazer isso agora. Mas a palavra Adamach é terra. E a terra da qual o homem foi tirado. Como sabemos que foi tirado da terra? Porque o homem é Adão. Adão foi tirado de Amach. Como se escreve Adão? Para Aleph, Dalet, Mem, Adam. Sim? E quando um homem foi tirado da terra, o que características tirou da terra? Bem, uma tirou a cor da terra, que era terra geolária, era terra vermelha. Adão é a mesma raiz de Edom, que significa vermelho. Bem, se lembram de Saul, aquele guisado vermelho, etc. O guisado. Olhe para esta outra raiz, o Aleph, Dalet. Nos fala sobre a cor vermelha, literalmente. Está o Aleph. Não vamos falar sobre isso hoje, porque gastaremos 40 dias e 40 noites. Em outras palavras, o Aleph é a Bíblia inteira. É por isso que Gênesis já começa com Bereshit, e Bereshit começa com Abed, Aleph, a deixa quieta. Aleph é tudo. O Aleph e o tal é Cristo. Então temos Aleph com Dalet, vermelho. Aleph com Dalet, com Mem, homem. Sim, então aí está. A terra do oleiro, para Deus, operar a nova vida, a vida da ressurreição, porque é por isso que os mortos são sepultados. Os gentios, sim.
e os de Israel. Os de Israel já dissemos que Abraão pagou um preço a enterrar Sara na caverna de Macpela. E a mulher que diz a idade, nem diz a idade de Eva, que é a mãe dos vivos. De Sara dizem 120 e depois vamos ver 120 presos numa caverna, na caverna do cenáculo. E ali a mulher renasce ou renasce para o Israel completo. O Israel de Deus ou o Israel celestial. Vocês se lembram que os 12, os 70, Jesus chama, assim como Isaac, Jacó teve seus 12 filhos e depois os 70 que entram em Israel. Bem, Jesus teve seus 12 e depois seus 70 e assim por diante. Então, agora aqui temos os 120 da mulher na vida de ressurreição. Agora, vida, ressurreição, no terceiro dia. Estava a igreja? Sim. Nasceu? Sim. Mas entrou em um período de escuridão, porque Jesus diz agora, eu vou e a noite está chegando. E ninguém pode trabalhar. Sim, mas todos podem trabalhar. Edifícios foram construídos e carros foram feitos e todos estavam trabalhando. Sim, estamos falando sobre o que estamos falando espiritualmente. É um período que teve que ser cumprido de 2000 anos a partir dos 120 anos até você estar ouvindo. E agora sim, tempo de ressurreição para aquela mulher, para aquela congregação, para aquela descendência, para aquela genealogia. Assim, o vermelho não apenas nos fala sobre a terra. Olhe para a tremenda conclusão do que está aqui. A existência é medida por um plano cartesiano, que é tempo e espaço. Tempo e espaço. O sangue que Jesus derramou, que Judas também veio derramar, porque ali estourou. Por isso se chama campo de sangue. Não era apenas vermelha por causa do sangue de Judas, mas também porque era terra para Olária, porque é terra do oleiro. Então, Aceldama, lembre-se, isso é Hageldama, isso é aramaico. Aqui também nos ajudam os caracteres. Aquela sangue nos fala. A terra vermelha, manchada de sangue, nos fala do lugar. A herança é o espaço onde vamos semear o corpo morto para que ele ressuscite em vida ressurreta. Quero dizer, espaço, mas o tempo também. O sangue nos diz sobre o tempo. Como? Pelo DNA de Adão. O DNA está no sangue e passa de geração em geração. Você pertence a uma linhagem. Sim. Seu sangue, literalmente falando. Vem na linha de seu pai, seu avô, seu bisavô, etc, etc. Ou sua mãe, sua avó, sua bisavó. Existem os genes, estão no seu sangue. Assim, toda a história está se tornando no tempo. E a terra vermelha está se tornando no espaço. Então, o tempo e o espaço marcados ali. Encontramos Cristo? Mas é claro, porque se o touro, boi, bezerro ou escorneou, então seu sangue foi derramado completamente. Então, se fosse necessário tingir de vermelho, como vamos encontrar quando você fizer o estudo das capas do tabernáculo, do Mishkan, do próprio santuário, da pele de texugo, etc. A sangue vermelho, o roxo e o carmesim precisam ser entendidos e traduzidos. O sangue de Cristo manchou ainda mais para que não haja dúvida
de que somos da terra e do céu. Temos a linhagem, tempo e espaço. É isso que a cruz do Calvário representa para nós ali. Então, não há nenhuma figura. A gente diz, bem, no deserto tentaram a Deus e comeram perdizes. Onde estava o Senhor ali? Pois o Senhor é o Espírito. A Escritura diz assim, aí está o texto, o Senhor é o Espírito. O Espírito veio como uma pomba. Sim, é assim. Ok. O que foi que veio a Israel? Codornizes. As codornizes são da família das perdizes, mas são as que são migratórias. As perdizes não migram, ou seja, eles não seriam capazes de ir da África para o deserto. Sim, e as perdizes são um tipo de pomba. Existem diferentes tipos de pombas, mas é uma família das Columbidae. Daí vem a palavra Colômbia, Columbo, Columbidae. Então, é por isso que é chamado de pomba perdiz. Pomba perdiz está relacionada com a codorniz. Elas são de um ramo de uma família que são os facianideus, de onde vem o faisão. E onde está Cristo? Bem, o Senhor é o Espírito e vem na forma de uma pomba. Só que não era uma pomba das que você vê na Praça de São Marcos, na Itália, ou na Praça de Bolívar, em Bogotá, certo? É na forma de uma codorna. Você vai discutir sobre a raça do animal. Que tipo de cobra foi aquela que mordeu o povo de Israel? Seria uma cascavel ou seria uma paná? Ou seja, sua particularidade não importa. É a figura que estamos tomando. Que cor era? Seria um coral? Seria vermelho? Preto? Não sei. Mas também há. Cristo está presente até nas codornizes, está presente Cristo. Na rocha está presente Cristo. No maná está presente Cristo. Na serpente de bronze está presente Cristo. No bezerro que traspassa o escravo. Quem é Cristo? O escravo de Deus. Em tudo. Em tudo. É por isso que diz, Ele é o tudo em todos. 30 minutos passados, então vamos parar por aqui. Espero ter conseguido completar a ideia nesta meia hora, que tenha sido uma benção para a sua vida. Se é assim, se de alguma forma esta palavra tocou o seu coração, ou o seu, então vamos ver se podemos ver Cristo na história, em Gênesis, em Éxodo. Ou se podemos vê-lo nos juízes, nos reis, e podemos vê-lo nas virtudes e podemos vê-lo nas figuras. Vou levá-lo ao último canto de toda a criação, onde é preciso encontrar Cristo, e é em sua vida. O que importa que ele esteja no deserto com Moisés? O que importa que ele esteja com Israel em Misraim, lá no Egito? O que importa que ele esteja em Canaã? Se você não o encontrou em sua vida, então você já o viu na figura, na tipologia, na sombra. Em forma de pomba, em forma de cobra, em forma de bezerro ou em forma de boi. Em forma de coentro, como sementes de coentro que era o maná. Qual era a forma da rocha? Como minha avó diz, eu não sei. Isso não muda nada. O que importa é o que rocha significa. Já estudamos isso também. Então, uma vez que o encontramos em todas essas escrituras, até a cor vermelha de seu sangue encontramos. Então,
Vamos investir 60 segundos em você. segundos en ti. Feche seus olhos, Cerrar mas los ainda não, ojos. quando eu Todavía diga. no. E você vai procurando Y vas a reconhecê-lo, encontrá-lo. buscar para Imagine que reconocerlo, você tem um encontrarlo. filho Imagínate que tú e tienes você un vai hijo para a saída y da vas a la escola. salida Ele é del uma colegio, criança de es un 5 ou niño 6 de anos 5 o 6 e años saem y 500 salen crianças. 500 niños E para então salir. você diz: Y me dê entonces tú deles, dices, que eu bueno, vim dame por uno, um. que yo vine por Mas uno. não, No, não, no, não, no não es em qualquer cualquiera. um. Sim, Sí, lo é a mismo, mesma todos coisa. todas de Todas la aquelas misma edad. criancinhas De pronto têm hasta a un mesma poco más idade. De educadito, repente, más bonito. ele até sai mais No, tú vas educado por ou tu mais hijo, bonito. tú vas por lo que Não, es. você vai Entonces, pelo seu no es filho. cualquier Você cosa, vai pelo que já no es sabe. cualquier Então não cosa. é Yo sé qualquer que coisa. tu mente Não es como la é salida del qualquer jardín coisa. infantil, como Eu 500 sei niños. Ahí que sua están mente diciendo, é como a saída de um jardim de la infância com loca de la casa 500 decía crianças. Teresa de Jesús. Ali está fundido, Entonces, sim? A lousa da vas casa, diz por Teresa de uno que Jesus. se llama Então, Cristo. você vai porque aquele Ahora, chamado ya Cristo. sabiendo eso, Agora, se ahora você já necesitas sabe, tener você un vai por encuentro aquele chamado personal Cristo. con él. Agora, Y se ahí você já sabe disso, você vai procurar ter um encontro lo que pessoal com quieres ele. decir. E Lo aí, primero lo sim, encuentras. você diz Cierra tudo tus o que ojos. você quer dizer, mas primeiro Cierra tus você o ojos y encontra. Feche vas seus olhos. a mirar Feche seus olhos en e você vai retrospectiva tu olhar vida para trás em pasada sua vida passada e y seu tu presente. presente. Encontre a presença de Encuentras la Deus presencia de Dios manifestada a através do través Senhor del e de Señor Cristo, y Cristo, de quem de temos quien falado e hemos revelado hablado y revelando suas figuras, sus suas figuras, sus tipologias, tipologías, suas sus diferentes distintas formas, formas, suas las operações. operaciones de Él Ele se se ha manifestou manifestado en em tu sua vida. vida. Estamos falando de Estamos Cristo. hablando de Cristo. Estamos Estamos falando do hablando del Salvador do Salvador mundo, del do mundo, del Messias de Mesías de Israel. Israel. Cristo habita Cristo pela habita fé por em la fe seu en tu coração. corazón. Você Puedes verlo, pode vê-lo, puedes você pode oírlo. ouvi-lo. Pai, muito Padre, obrigado muchas por este gracias tempo por este de tiempo de recolhimento, recogimiento, pelo Espírito por que el nos deu. Espíritu que nos has dado. Obrigado por seu Gracias Filho por tu Jesus Hijo Cristo. Jesucristo. Amém. Amén. Con su poder el Señor se está manifestando su pueblo en este tiempo, en este tiempo.
entre tanta tristeza.